Oi, no vídeo de hoje a gente vai falar como a gente deve preparar os seios para a amamentação. Eu já vou começar falando para você que a gente não precisa fazer nada para preparar a mama para a amamentação. É um processo fisiológico. Toda mulher, enquanto está gestante, o seu corpo vai se preparando para este processo que é a amamentação. Eu não disse que é fácil, eu disse que o corpo vai trabalhando para isso. Então, a gente não precisa fazer nada. Vamos começar com o primeiro mito. Passar a bucha vegetal esfregando bastante no banho. A gente não precisa. Algumas pessoas tendem a dizer isso para quê? Para que o mamilo fique mais grosseiro. Se você meio que vai machucar ele já, fazer com que ele já fique mais grosso para não machucar quando o bebê estiver mamando. Só que a tendência do nosso mamilo, da nossa auréola, é ficar cada vez mais sensível à medida que vai chegando no final da gestação. E se você não tem essa experiência, quando você começar a amamentar o seu filho, você vai ter, pela questão do atrito mesmo, de uma boquinha ali e tudo mais. Mas o nosso corpo é perfeito, Deus fez ele perfeito. E você, gestante, que está aqui assistindo esse vídeo, se você observar, principalmente se você estiver mais do meio para o final da gestação, ali na sua auréola, por mais que ela já tenha ficado mais escura, e é normal pela questão hormonal, a gente tende algumas regiões ficarem mais escuras, e até mesmo a questão da linha que vai aparecendo ao longo da nossa barriga, né? Pela questão realmente dessa pigmentação, tem ali na nossa auréola que está mais escura, um monte de bolinhas brancas. Se observe. E aí, aquelas bolinhas são feitas para ficar mais oleoso a sua auréola. Então pensa como que Deus é perfeito, como o nosso corpo é perfeito. A gente não tem que passar a bucha fazendo atrito no seio, não. Muito pelo contrário, isso só vai machucar. Eu mal consigo passar uma bucha de tanta sensibilidade já na terceira gestação. Então não faça nada disso. Lave, tome banho com a sua bucha normal. Se você usa essa bucha, não esfregue mamilo, não precisa disso. Lave normal, ok? Outra coisa que falam que precisam tomar sol. A gente não tem que tomar sol pela questão do mamilo, da barriga. A gente tem que tomar sol porque, de forma geral, todos nós precisamos da vitamina D. E o sol é o precursor, né? O sol vai fazer com que a gente produza a vitamina D. Então, é necessário a gente tomar sol por uma questão de saúde, sendo gestante ou não. Mas não tem que tomar sol no mamilo para preparar o mamilo. Não tem nada disso. Isso também é mito. Outra coisa é que no mercado eles falam muito assim: ah, quando você não tem bico, você precisa usar um bico de silicone. Eu tenho um aqui que eu ganhei, confesso que nunca usei. E pelo jeito não vou usar. Isso é um bico. Porque quando a mulher tem um bico invertido, ou seja, o bico para dentro, ou o bico diferente, ela vai ter dificuldade no amamentar. Gente, isso é só comércio. Quando não é esses bicos, é aquelas conchas, que vocês já ouviram falar de conchas. E aí falam para colocar isso. Só que isso fica úmido, acumula umidade aqui, sai o leite, né? Aí a mulher deixa aquilo mais tempo, pode causar algum fungo. A gente não precisa disso. Tem uma coisa que a gente precisa entender, que o bico pouco importa. O que importa, vamos imaginar que isso aqui é um seio, é a auréola. Por quê? Porque o bebê vai vir com a boca assim, ó, na auréola, não é no bico. Se o seu filho pegar o bico para mamar, rapidamente vai ter uma fissura aqui. O bico do peito é rígido, não é elástico, ele não tem essa flexibilidade. As bolinhas que eu falei vão estar aqui. A auréola vai estar mais macia, mais lubrificada, é como se fosse uma lubrificação natural mesmo. Então a boquinha do bebê tem que pegar assim, a pega certa. Então o que a gente faz? A gente faz formato de C na mama inteira, a auréola diminui e a gente encaixa na boquinha do neném. O bico fica lá no palato mole, que é o céu da boca do neném. Então, o neném vai fazer esse movimento aqui e o leite vai sair aqui. Pouco importa se o bico tá pro lado, pra frente, tá invertido para dentro, pouco importa. Ele tem que pegar na auréola. O movimento dele fazer esse aperto, puxando, é que vai fazer a ordenha no nosso peito. Então, pouco importa o formato desse bico. Então, não se machuque. Não se machuque, porque a única coisa que você vai fazer, se você ficar passando bucha, se você ficar usando essas conchas que pode dar algum fungo, é uma região muito abafada, se tiver úmida é um problema, é causar algum desgaste, tanto machucar ou então um fungo que precisa ser tratado e depois pode trazer alguma
dificuldade em relação à sua amamentação de verdade. Então, não duvide do seu corpo. O nosso corpo é sábio. Ele sabe o que fazer. Então, essas bolinhas que já tem, como eu disse, já é uma lubrificação. Então, o que a gente pode fazer é ajudar pós começar a amamentação. Então, antes do neném nascer, não faça nada. Não faça nada em relação a fricção, em relação ao sol, não faça nada. Seu corpo está se preparando e ele vai saber se preparar adequadamente. Mas a gente pode fazer algumas coisas antes do neném nascer, ter algumas coisas para quando o nosso neném estiver aqui e a gente for amamentar, a gente ter esse processo mais simplificado, porque não é fácil. O amamentar não é fácil. É processo fisiológico, é o natural de se acontecer, mas não é fácil. Para algumas mulheres são mais difíceis, para outras mulheres são mais fáceis, mas é um processo. Então eu vou dar dicas, como sempre aqui nesse canal é para isso, para que facilite a sua amamentação. Mas eu, na minha experiência desde o primeiro filho, recomendo que você tenha uma bomba. Ou se você não quer comprar uma bomba, por enquanto eu não vou comprar, não sei nem se eu vou precisar, aprenda aqui na internet, tem vários vídeos ensinando a fazer uma ordenha manual. Por que eu falei? Eu falei que o peito tá lá, né? O neném precisa mamar. O que acontece? Nos primeiros dias, a gente não tem leite, a gente tem colostro, que é uma vacina que é maravilhoso. O bebê tem um estômago mínimo também, então é só as gotinhas do colostro já é suficiente. Não deixe ninguém te enganar achando que você não tem leite. Demora de 3 a 5 dias para a descida do leite. Mas quando desce, o nosso corpo não sabe o quanto que o nosso neném precisa. Desce muita quantidade. E tende a nossa auréola a ficar muito rígida, porque tá muito cheio, aquele peito muito cheio, desce mesmo com muita vontade. Então, a minha recomendação é que você saiba fazer a ordenha manual. Não é uma coisa assim, muito fácil, mas também não é muito difícil. Você vai, né, você vai estar com o peito assim. Você vai dobrar e aí você vai vir pegando. Vou chegar bem pertinho aqui. No comecinho e puxando pra baixo e pra frente, pra baixo e pra frente. Aqui no YouTube tem vídeos ensinando. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Então a minha dica, assim, de coração, de mãe pra mãe, é que você tenha uma bomba. Não precisa comprar bomba elétrica. Tem essas a vácuo que são mais baratinhas, né? Eu já dei 2 exemplos aqui. Essa a vácuo e essa também. Então essa tira bem pouquinho, né? Talvez seja suficiente. Você não vai estocar, você vai só tirar para dar uma amolecida na auréola. Quando ela tá muito cheia, o que acontece? Fica muito rígida, tá lá, muito dura, muito rígida. Quando o neném tenta fazer a pega, ele não consegue. Você mal consegue dobrar o peito, ele mal consegue fazer a pega correta. E se a gente não tem a pega correta, que realmente é a abertura da boca do neném pegando na auréola, o que acontece? Nossa auréola, nosso bico fica rachado, machuca. E é um processo muito desgastante. Imagina o tanto de vezes você vai ter que dar mamar e aí com o peito já machucado, né? Bem complicado. Então eu tenho essa aqui, que é a minha favorita, né? Vácuo. Então precisa tirar pouco. Então você vai precisar tirar pouco para esse processo de amolecer a auréola. Mas tenha, que seja essa com menos quantidade. Tem umas outras que parecem uma seringa, que é menos quantidade ainda que você tire. Tenha uma, sabe? Essa é a minha dica, gente, é de coração. Porque depois, na hora que você já tá no aperto, até ir lá na farmácia, até comprar, vai achar qualquer uma, vai comprar às vezes uma mais cara, sem necessidade. Então, a primeira dica, quando você já tiver seu filho, descer o leite, tire um pouquinho. Antes disso, faça uma massagem circular na mama. Tem gente que fala pra fazer o shake, que é segurar a mama e balançar mesmo, como se fosse um milkshake. Né? Milkshake, leite, tudo a ver. Então, balance, faça a massagem circular e depois retire um pouco, né? Então, assim, aí você vai aqui na auréola e vai puxando pra baixo e pra frente. É assim que é manual. Se você não tiver dificuldade, tenha já uma bomba aí perto de você, que eu acho que vale a pena ter, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer é realmente ter uma pomada de lanolina. Eu já falei isso aqui. Quando você retirar, você pode passar o próprio leite. Eu até uso o próprio leite, mas na primeira semana eu acho complicado. A gente mal tem leite nos primeiros dias, é mais colostro. A quantidade é muito pouca, né? Então eu gosto de contar com a lanolina. Aqui tem só um pouquinho, ó. Vou mostrar pra vocês que ela é bem uma cera mesmo. Ela mal saiu no meu dedo. Parece algo assim mesmo, uma questão de mel, de própolis, sabe? De uma cera de abelha.
Essa aqui foi uma amiga que me deu. Lu, beijo pra você, muito obrigada. E essa é a dica que eu já tinha dado. Não compre. Se você tem uma amiga que está grávida junto com você, junte vocês duas, junte 3 amigas e compre, porque não é barato. E esse tanto aqui, pra mim já vai ser suficiente, olha um pouquinho. Porque ela é muito grossa, ela é muito densa, ela tá colando no meu dedo ainda, eu mal encostei o dedo. E você vai usar muito pouco no peito. Então, assim, nos primeiros dias que tem colostro, que não tem muito leite, enquanto o neném tá mamando de um lado, eu passo no outro. O neném mama. Quando ele vai mamar desse lado, eu pego uma toalhinha de algodão e limpo. E ele já pode mamar, porque a lanolina é 100% natural. Tem que estar atento a isso quando for comprar. Precisa ser 100% natural por causa do bebê, né? E aí, a próxima dica, para facilitar a amamentação, é justamente os paninhos, como eu já disse. A gente tende a ficar no final da gestação com o seio mais sensível. Quando o neném começa a mamar, fica mais ainda. Chega a acontecer uma escamação. Tipo quando a gente vai à praia, se queima e começa a soltar as pelinhas. No peito é a mesma coisa que acontece. Aquela coloração escura vai soltar e o seu peito vai voltar aos poucos para a cor normal da auréola e do bico. Então é uma certa escamação. Então, qualquer coisa que encoste ali pode te incomodar. Então, das duas, uma, usa a toalhinha de algodão às vezes em casa, então você vai lá e coloca, né, por dentro do sutiã de amamentação. Como o sutiã de amamentação tem as duas partes, fica mais fácil. Ou então pegue uma barbete, né, uma toalha de baba do neném e faça a dica que eu já falei da rosquinha. Você não precisa comprar rosquinha. A rosquinha é melhor ainda, por quê? Na rosquinha a gente deixa o bico livre. Então, o bico mesmo, onde que fica mais sensível, não vai encostar em nada. Você vai lá e põe, né, dentro do sutiã. E aí o bico fica aqui, fica respirando, fica mais fácil. Então tá. Ah, o neném tá mamando de um lado, eu faço a rosquinha, passo aqui a pomada, um pouquinho só e deixo. O neném vai mamar, tirei, limpei, o neném vai mamar aqui, vou fazer do outro lado. E eu faço isso nos 3, 4, 5 dias enquanto eu tiver a pomada. Por isso que eu não preciso de muito. Eu faço e nunca tive rachadura. Tive esse atrito, essa sensibilidade, essa escamação, que eu acredito que seja normal, acontece com todas as mulheres, mas nunca tive fissura de peito. E depois da primeira semana, pra mim já é tranquilo. Se eu vejo que tá com alguma sensibilidade, tiro um pouquinho do leite mesmo e passo e tá ok. Mas nunca fui de usar muito tempo isso não, nem o leite. Próxima dica que eu quero dar é realmente usar a almofada de amamentação. Eu tô na terceira vez. Confesso pra vocês que eu não tenho almofada de amamentação. Mas no meu primeiro filho foi fundamental. Por quê? Eu tenho essa almofada assim, que a gente põe no pescoço quando os filhos vão viajar, né? Essa aqui é do meu mais velho. E eu confesso que isso aqui já me auxilia, porque ela tem essa parte mais grossa aqui. Se eu colocar ela aqui debaixo da minha barriga, ó, ela já vira mais ou menos uma almofada de amamentação. E eu tenho almofadas assim, almofadas comuns, geralmente eu ponho apoio. Já tendo experiência, a gente não tem muitas essas questões de o que pode auxiliar. A gente resolve com qualquer coisa que a gente tem. Então a minha experiência é diferente, eu já tô na terceira, né, gente? E eu tive sucesso em 2 amamentações, peço a Deus que tenha agora também. Mas você que é mãe pela primeira vez, tenha. Porque a almofada de amamentação é nesse formato também, só que ela é maior, mais grossinha. E ela te dá apoio. Então, você tá aqui na cama, vai amamentar, põe a almofada, pega o neném, né? Vai pôr assim a cabeça do neném mais inclinado no seio. E o neném fica apoiado. Até o seu braço vai ficar apoiado na almofada. Ela é muito maravilhosa, de verdade. Para a primeira experiência, é necessário. Ao meu ponto de vista, é necessário. Fora que você usa durante um tempo, o neném vai ficando maiorzinho. Já não precisa, né, da almofada, porque ele vai ficando maior. Você pode amamentar em várias outras posições. Mas você pode usar para o neném sentar. Então, imagina que aqui é a almofada de amamentação. E ela é muito maior que essa daqui, né? O neném vai sentar e essa almofada vai ficar assim, dando uma certa segurança quando ele já tiver na idade certa, nos meses certos para começar a exercitar ou sentar. Então, outra coisa, o neném vai deitar na cama, aí você põe assim, e põe o neném, né? Ele vai ficar mais baixinho aqui, a cabeça mais inclinada. Então, essas almofadas de amamentação são bem úteis. Faça, compre elas se você é mãe de primeira viagem, porque realmente faz a diferença. Uma outra coisa que todo mundo fala que é necessário é a cadeira de amamentação. Eu vou deixar a foto aqui
A cadeira de amamentação, a diferença dela para outras poltronas é que o braço dela é mais alto, então você apoia o braço com mais facilidade. É a mesma questão da almofada de amamentação, para ter apoio. Porque quando a gente amamenta, a gente vai amamentar o tempo todo, durante o dia, durante a noite. É cansativo, é. Muitas vezes a gente quase cochila, então quanto mais apoiado a gente tiver, melhor. Quanto mais suporte a gente tiver para ficar mais confortável, melhor. Porque às vezes a gente vai ficar ali longo tempo amamentando, esperando o neném rotar e tudo mais. Amamentava no sofá, amamento na cama, coloca um travesseiro e encosta, amamento na cama. Mas se você pode ter, compre. Principalmente se o quartinho do bebê vai ser separado do seu. Então compre uma cadeira para apoiar. Você pode comprar uma usada, não precisa nem gastar dinheiro comprando uma nova. Eu confesso que nessa terceira gestação eu comprei uma usada, muito em conta. Então, se você não tem um sofá na sua casa, na sala, que tem um braço maior, que você possa colocar uma almofada de amamentação, ótimo, não precisa comprar a poltrona. Use o sofá com a almofada, mas a almofada eu te aconselho a comprar para te dar essa sustentação onde você estiver, seja na cama, no sofá, qualquer lugar, no carro, aonde você estiver, você põe a almofada e aí já vai ficar adequado para amamentar. Então, é as 5 dicas que eu queria dar. Ter a bomba extratora, ter a pomada de lanolina, tem a toalha de algodão e babetes, para realmente ajudar no atrito do peito, fazer rosquinha. 4, tem a almofada de amamentação, porque ela é fundamental. E se puder, tem a cadeira de amamentação em algum lugar da sua casa que você precisa ficar mais confortável. Tenha essas 5 coisas. Não duvide do seu corpo de forma alguma e não fique fazendo nada antes do neném nascer. Muitas coisas, como essa questão da fricção com a bucha vegetal, pode até estimular um parto prematuro, porque se você fica estimulando o peito, pode ser que o corpo entenda que o neném já nasceu, precisa que dê esse leite, precisa que tire o colostro, e isso não é bom. Então, cuidado. Eu espero que tenha gostado, curta o vídeo e compartilhe com uma grávida.